Você sente, não sente, aquela inquietação profunda de que algo fundamental sobre a realidade foi deliberadamente escondido de você, como se existisse uma verdade maior pairando nas bordas da sua percepção, sempre fugindo quando você tenta tocá-la. Essa sensação não é paranoia, é o despertar de uma consciência que pressente as correntes invisíveis que moldam tudo ao seu redor. A grande promessa que ecoa através dos milênios é esta: existe um conhecimento ancestral capaz de revelar a natureza ilusória das limitações que você aceita como absolutas. Um ensinamento tão poderoso que foi sistematicamente suprimido, distorcido e enterrado sob camadas de desinformação. Quando compreendido e aplicado, este conhecimento não apenas transforma sua percepção, ele reconstrói a própria estrutura através da qual você experimenta a existência. A solução para sua inquietação reside em fragmentos de sabedoria que sobreviveram às chamas da censura histórica. Conhecimentos que foram preservados nas entrelinhas de textos considerados heréticos, nas tradições orais de sociedades secretas, nos símbolos ocultos gravados em pedra, muito antes das religiões organizadas reivindicarem o monopólio da verdade espiritual. Há 2000 anos, nas áridas terras do Egito e da Síria, floresceu uma tradição de conhecimento que ameaçava as fundações do poder estabelecido. Os gnósticos, do grego gnosis, que significa conhecimento direto, não se contentavam com a fé cega. Eles buscavam a experiência direta do divino, o contato imediato com a fonte primordial da consciência. Para eles, a salvação não vinha através de intermediários ou instituições, mas através do despertar individual para verdades que já residiam latentes dentro de cada ser. O que descobriram foi revolucionário e perigoso. Através de práticas contemplativas profundas, estados alterados de consciência e interpretações místicas de textos sagrados, os gnósticos mapearam a arquitetura oculta da realidade. Eles compreenderam que o mundo físico, o que chamamos de realidade consensual, era na verdade uma projeção, uma simulação elaborada que mantinha a consciência humana aprisionada em ciclos de sofrimento e limitação. No centro desta revelação estava a figura do demiurgo, não um deus benevolente, mas um arquiteto inferior da matéria. Segundo os gnósticos, esta entidade havia criado o mundo material como uma prisão sutil, uma imitação imperfeita do reino espiritual verdadeiro. O demiurgo não era malévolo por natureza, mas profundamente limitado em sua compreensão. Sua criação refletia essa limitação. Um cosmos belo na superfície, mas fundamentalmente defeituoso, caracterizado pela mortalidade, pelo sofrimento e pela ilusão de separação. Descoberta mais perturbadora dos gnósticos era que os humanos possuíam uma centelha divina, um fragmento do verdadeiro reino espiritual, aprisionada dentro desta simulação material. Esta centelha, que eles chamavam de pneuma, era a verdadeira identidade de cada pessoa, infinitamente mais vasta e poderosa que a personalidade limitada que habitava o corpo físico. O objetivo da existência humana não era adorar o Criador desta prisão, mas despertar para a própria divindade interior e transcender as limitações impostas pelo mundo material. Este conhecimento explicava por que a vida humana era marcada por uma sensação constante de incompletude, porque nenhuma conquista material ou relacionamento conseguia preencher completamente o vazio existencial. A alma humana estava literalmente exilada de sua verdadeira casa, forçada a operar dentro de parâmetros que contradiziam sua natureza essencial. A inquietação que você sente não é um defeito psicológico, é o sinal de que sua consciência verdadeira está reconhecendo a discrepância entre quem você realmente é e o papel limitado que foi condicionado a representar. Os gnósticos desenvolveram práticas específicas para quebrar as correntes perceptuais que mantinham a consciência aprisionada. Através da meditação contemplativa, do questionamento sistemático de todas as crenças recebidas e do cultivo de estados de consciência expandida, eles conseguiam vislumbrar a realidade além do véu material. Descobriram que o poder do demiurgo dependia inteiramente do consentimento inconsciente da humanidade.
Quando uma pessoa despertava verdadeiramente para sua natureza divina, as leis que governavam sua experiência de vida começavam a se flexibilizar e, eventualmente, a se transformar. Esta não era uma fuga da responsabilidade ou uma negação do mundo físico, mas uma compreensão profunda de como a realidade realmente funcionava. Os gnósticos perceberam que a matéria era essencialmente consciência condensada e que mudanças na consciência podiam precipitar mudanças correspondentes na experiência material. Eles não rejeitavam o mundo, mas se recusavam a aceitar suas limitações como absolutas. O perigo deste conhecimento era óbvio para as estruturas de poder emergentes. Se as pessoas compreendessem que possuíam uma conexão direta com o divino, que não precisavam de intermediários para acessar verdades espirituais profundas, que podiam questionar e transcender as limitações impostas por autoridades externas, todo o sistema de controle baseado em hierarquia e dependência entraria em colapso. A resposta foi brutal e sistemática. No século IV, quando o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial, iniciou-se uma campanha implacável para erradicar o gnosticismo. Bibliotecas inteiras foram queimadas, textos foram destruídos, praticantes foram perseguidos e mortos. O que não podia ser eliminado foi distorcido, incorporado seletivamente em doutrinas ortodoxas e despojado de seu poder transformador. A estratégia não foi apenas destruir o conhecimento gnóstico, mas substituí-lo por uma versão invertida que servisse aos interesses do poder estabelecido. Onde os gnósticos ensinavam que cada pessoa possuía uma conexão direta com o divino, a ortodoxia insistia que tal conexão só era possível através de mediadores institucionais. Onde os gnósticos proclamavam a importância do conhecimento direto e da experiência pessoal, a ortodoxia exigia fé cega e submissão à autoridade. Onde os gnósticos viam o mundo material como uma ilusão a ser transcendida através do despertar, a ortodoxia declarava que a salvação só viria após a morte, através da benevolência de poderes externos. Esta inversão não foi acidental. Foi uma operação psicológica de longo prazo, projetada para manter a humanidade em um estado de dependência espiritual e impotência pessoal. Ao convencer as pessoas de que eram fundamentalmente pecaminosas e incapazes de acessar verdades espirituais por si mesmas, as instituições religiosas garantiram sua própria relevância e poder. Ao promover a crença de que a realidade material era a única realidade válida, ou que sua transformação estava além do alcance humano, essas instituições ajudaram a manter um sistema onde mudanças fundamentais eram consideradas impossíveis ou blasfemas. O processo de supressão continuou através dos séculos, adaptando-se às mudanças culturais, mas mantendo sempre o mesmo objetivo central: impedir que a humanidade descobrisse seu verdadeiro potencial. Durante a Idade Média, a ciência e a filosofia foram subordinadas à teologia oficial. Durante o Renascimento, quando antigos textos começaram a ressurgir, houve um breve florescimento de interesse em tradições esotéricas, rapidamente seguido por campanhas renovadas de censura e perseguição. Na era moderna, a supressão assumiu formas mais sutis, mas igualmente eficazes. A ascensão do materialismo científico, embora tenha libertado a humanidade de muitas superstições religiosas, também criou uma nova ortodoxia que negava categoricamente qualquer realidade além da material. A consciência foi reduzida a um subproduto acidental da atividade cerebral. A espiritualidade foi relegada ao reino da fantasia, e qualquer sugestão de que a realidade pudesse ser mais flexível do que aparenta foi descartada como pensamento mágico. Esta nova ortodoxia cumpriu a mesma função que as antigas: manter a humanidade em um estado de impotência aprendida. Se a consciência é apenas um epifenômeno da matéria, então mudanças na consciência não podem precipitar mudanças na realidade material. Se não existe dimensão espiritual da experiência, então a sensação de vazio existencial deve ser medicada ou ignorada, não investigada como uma pista para verdades mais profundas. Se os humanos são apenas animais altamente evoluídos, então aspirações de transcendência são ilusões evolutivas que devem ser abandonadas em favor de prazeres materiais imediatos. O resultado
foi uma civilização tecnologicamente avançada, mas espiritualmente estéril, onde as pessoas tinham acesso a informações infinitas, mas perderam o contato com a sabedoria, onde podiam manipular a matéria com precisão impressionante, mas se consideravam impotentes para transformar as estruturas fundamentais de suas próprias vidas. A inquietação existencial não desapareceu, foi simplesmente patologizada e comercializada. Mas aqui reside o paradoxo fundamental que os gnósticos compreendiam profundamente. O poder do demiurgo, seja ele concebido como uma entidade literal ou como uma metáfora para os sistemas de controle, depende inteiramente do consentimento inconsciente daqueles que ele governa. A prisão é perceptual, não física. As correntes são mentais, não materiais. O sistema não se mantém através de força bruta, mas através da aceitação de que suas limitações são naturais e imutáveis. Esta descoberta é simultaneamente aterrorizante e libertadora. Aterrorizante porque revela o grau em que nossa experiência de vida tem sido moldada por pressupostos que nunca questionamos conscientemente. Libertadora porque sugere que mudanças fundamentais na experiência são possíveis quando esses pressupostos são identificados e transcendidos. Os gnósticos desenvolveram métodos específicos para este trabalho de liberação. Eles entendiam que o despertar não era um evento único, mas um processo gradual de desmontagem e reconstrução da percepção. Como arqueólogos da consciência, eles escavavam camada após camada de condicionamento para revelar a centelha divina que residia no núcleo de cada pessoa. O primeiro passo era o reconhecimento de que quase tudo o que consideramos óbvio sobre a realidade é, na verdade, uma construção social que serve a interesses específicos. As categorias através das quais organizamos a experiência, sucesso, fracasso, possível, impossível, normal, anormal, não são descobertas objetivas sobre a natureza da realidade, mas ferramentas de controle que limitam o que consideramos viável. Este reconhecimento não leva ao relativismo nihilista, mas à compreensão de que por trás destas construções sociais existe uma realidade mais fundamental, a própria consciência que está observando e categorizando. Esta consciência não é um produto da atividade cerebral, mas o campo primordial dentro do qual toda experiência, incluindo a experiência do cérebro, aparece. Os gnósticos descobriram que quando a atenção é sistematicamente retirada das construções mentais e direcionada para a consciência subjacente, algo extraordinário acontece. As limitações que pareciam absolutas começam a revelar sua natureza relativa. Padrões de pensamento que operavam automaticamente tornam-se visíveis e, portanto, modificáveis. Aspectos da experiência que eram considerados fixos demonstram uma maleabilidade surpreendente. Esta não é uma questão de pensamento positivo ou visualização criativa, técnicas que operam dentro do mesmo paradigma que procuram transcender. É uma mudança fundamental na identidade de alguém que é governado por circunstâncias externas para alguém que reconhece ser o campo da consciência dentro do qual todas as circunstâncias aparecem. A prática começava com momentos sistemáticos de questionamento profundo. Ao invés de aceitar automaticamente pensamentos e emoções como representações precisas da realidade, o praticante aprendia a observá-los como fenômenos que surgiam e desapareciam dentro de um espaço mais vasto de consciência. Esta observação não era passiva, era um ato de reclamação de soberania sobre a própria experiência interior. O segundo estágio envolvia o cultivo de estados de consciência que transcendiam a identificação ordinária com o corpo e a personalidade. Através de práticas contemplativas específicas, os gnósticos aprendiam a acessar dimensões da experiência que revelavam a natureza ilusória das limitações aceitas como absolutas. Nestas dimensões, descobriam que a consciência individual era, na verdade, uma manifestação localizada de uma consciência universal, a centelha divina reconhecendo sua própria fonte. Esta experiência direta da unidade subjacente não era um escape místico da realidade prática, mas uma ferramenta poderosa para navegar e transformar as circunstâncias da vida cotidiana.
Quando você reconhece que a separação entre observador e observado é uma ilusão conceitual, que a consciência que você considera sua é, na verdade, a mesma consciência que anima todos os fenômenos, sua relação com os desafios e oportunidades da vida se transforma radicalmente. Os problemas não desaparecem, mas perdem seu poder de definir sua identidade. Os objetivos permanecem relevantes, mas deixam de ser fontes de ansiedade existencial. A experiência de vida torna-se um campo de jogo criativo ao invés de uma luta pela sobrevivência contra forças hostis. O terceiro estágio era a integração desta compreensão na experiência cotidiana. Os gnósticos desenvolveram práticas para manter a consciência da verdadeira identidade mesmo durante as atividades mais mundanas. Descobriram que quando esta consciência era cultivada consistentemente, as sincronicidades aumentavam, os recursos apareciam quando necessários, e a vida começava a fluir com uma elegância que desafiava explicações convencionais. Isto não era magia no sentido popular, mas uma aplicação natural de princípios que governam a relação entre consciência e experiência. Quando você para de resistir ao fluxo da vida através de expectativas rígidas e medos condicionados, quando você permanece centrado na consciência, que observa ao invés de se perder nos dramas que estão sendo observados, você se alinha com correntes mais profundas de inteligência que estão constantemente organizando a experiência em direção à harmonia e crescimento. Esta transformação não acontecia da noite para o dia. Os gnósticos reconheciam que o condicionamento acumulado ao longo de anos de identificação com limitações requeria desmontagem gradual e sistemática. Eles desenvolveram protocolos específicos para este trabalho, práticas que podiam ser aplicadas por qualquer pessoa com sinceridade suficiente para questionar seus pressupostos mais básicos sobre a natureza da realidade. O ensinamento banido que desbloqueia a realidade não é uma técnica específica, mas uma abordagem sistemática para reconhecer e transcender as limitações perceptuais que mantêm a consciência aprisionada em experiências menores que sua verdadeira natureza. É um processo de arqueologia interior, onde camadas de condicionamento são cuidadosamente removidas para revelar a centelha divina que sempre esteve presente, mas obscurecida. Os primeiros 7 dias desta prática são cruciais porque estabelecem um momentum que pode quebrar padrões automáticos de pensamento e percepção que operam há anos sem questionamento consciente. Durante este período, a atenção é sistematicamente treinada para reconhecer a diferença entre a consciência que observa e os fenômenos que estão sendo observados. No primeiro dia, o foco é estabelecer momentos regulares de observação consciente. A cada hora, por apenas 2 minutos, você para qualquer atividade em que esteja engajado e simplesmente observa o que está acontecendo em sua experiência interior. Não para analisar ou julgar, mas apenas para reconhecer que existe uma consciência que está ciente dos pensamentos, emoções e sensações que estão surgindo. Esta consciência não é afetada pelo conteúdo que observa, permanece estável e clara, independentemente de os pensamentos serem agradáveis ou desagradáveis, de as emoções serem positivas ou negativas. Esta prática simples revela algo extraordinário. Você não é os pensamentos que surgem em sua mente. Existe uma dimensão de sua experiência que permanece imperturbável, mesmo quando os pensamentos são caóticos ou perturbadores. Esta dimensão não é passiva, é vividamente consciente, infinitamente criativa, e possui uma inteligência que transcende os padrões habituais de raciocínio linear. No segundo dia, a prática se aprofunda através do questionamento consciente de crenças automáticas. Sempre que você se encontrar aceitando uma limitação como absoluta, eu não posso fazer isso, isso é impossível. As coisas sempre foram assim. Você para e pergunta: esta crença é realmente verdadeira ou é apenas um hábito de pensamento que nunca questionei conscientemente? Este questionamento não é intelectual, mas experiencial. Você não está procurando por argumentos lógicos, mas por uma abertura na estrutura rígida da crença. Muitas vezes,
você descobrirá que limitações que pareciam absolutas são apenas suposições que foram aceitas sem investigação. Quando a crença perde sua aparência de verdade objetiva, o espaço se abre para possibilidades que estavam anteriormente invisíveis. No terceiro dia, você começa a trabalhar com a prática da não resistência consciente. Sempre que surgir resistência a qualquer aspecto de sua experiência, uma emoção desconfortável, uma situação desafiadora, um pensamento perturbador, ao invés de lutar contra ela ou tentar mudá-la imediatamente, você pratica simplesmente permitir que ela exista no espaço da consciência. Esta prática revela algo profundo sobre a natureza da experiência. A resistência à experiência causa mais sofrimento que a própria experiência. Quando você para de lutar contra o que está acontecendo e simplesmente permite que seja o que é, descobre que possui recursos internos para lidar com qualquer situação que surja. A energia que estava sendo desperdiçada na resistência torna-se disponível para a resposta criativa e transformação genuína. No quarto dia, o foco muda para a prática da presença expandida. Ao invés de manter a atenção contraída em preocupações e planos mentais, você conscientemente expande sua awareness para incluir todo o campo da experiência presente. Você se torna consciente não apenas dos pensamentos, mas das sensações físicas, dos sons ao redor, da qualidade da luz, da sensação do espaço em que você está. Esta expansão da awareness revela que a consciência não está localizada dentro da cabeça, como geralmente assumimos, mas é o campo dentro do qual toda a experiência, incluindo a experiência do corpo, aparece. Quando você reconhece a vastidão desta consciência, os problemas que pareciam esmagadores são colocados em perspectiva. Eles continuam sendo reconhecidos, mas não dominam mais todo o campo da experiência. No quinto dia, você introduz a prática da responsabilidade criativa. Ao invés de se considerar uma vítima de circunstâncias externas, você começa a reconhecer sua participação na criação de sua experiência através dos hábitos de pensamento e percepção que cultiva. Esta não é uma questão de autoculpa, mas de reconhecer seu poder criativo. Você começa a notar como diferentes estados internos atraem diferentes tipos de experiências externas. Quando você opera a partir do medo, situações desafiadoras tendem a surgir. Quando você opera a partir da gratidão e confiança, recursos e oportunidades aparecem mais naturalmente. Esta não é superstição, mas reconhecimento de princípios sutis que governam a relação entre estados internos e manifestação externa. No sexto dia, a prática incorpora o cultivo consciente de estados internos que alinham com o que você deseja experimentar externamente. Ao invés de esperar que circunstâncias externas mudem para então se sentir diferente, você pratica gerar internamente os estados que deseja manifestar. Se você quer mais abundância, pratica a sensação interna de abundância. Se você quer relacionamentos mais harmoniosos, cultiva internamente os estados de harmonia e compaixão. Esta prática revela que os estados internos não são dependentes de circunstâncias externas. Eles podem ser gerados através da intenção consciente e sustentados através da prática regular. Quando estes estados são cultivados consistentemente, começam a magnetizar experiências externas que correspondem à sua qualidade vibratória. No sétimo dia, todas estas práticas são integradas em uma abordagem unificada para viver a partir da consciência despertada. Você não abandona responsabilidades práticas ou se retira do mundo, mas aborda todas as atividades a partir do reconhecimento de sua verdadeira identidade como consciência. As ações continuam a ser realizadas, mas a partir de um lugar de presença e integridade, ao invés de compulsão e medo. Durante estes 7 dias, é crucial manter registros escritos de suas observações e descobertas. O processo de despertar pode ser sutil, e mudanças significativas podem passar despercebidas sem documentação consciente. Escreva sobre insights que surgem durante as práticas, mudanças que nota em seus padrões de pensamento, sincronicidades que aparecem e qualquer resistência que encontra no processo. Esta resistência
é particularmente importante de observar, porque revela os mecanismos através dos quais o condicionamento antigo tenta se perpetuar. Você pode notar vozes internas que ridicularizam as práticas como ingênuas ou inúteis. Pode experimentar sonolência ou distração sempre que se senta para praticar. Pode encontrar evidências de que nada está mudando e que você deveria abandonar o processo. Todos estes são sinais de que as práticas estão funcionando. O condicionamento antigo não desaparece passivamente. Ele luta para manter sua influência sobre sua experiência. Reconhecer estes mecanismos de resistência como manifestações do próprio sistema que você está transcendendo os liberta de seu poder sobre você. A chave é continuar as práticas com consistência gentil, sem forçar resultados específicos, mas mantendo uma atitude de curiosidade científica sobre o que está se desdobrando em sua experiência. Você não está tentando criar algo que não existe, mas revelando algo que sempre esteve presente, mas obscurecido por camadas de condicionamento. Durante estes 7 dias, você também pode começar a notar mudanças sutis em como outras pessoas respondem a você. Quando você opera a partir de um lugar de presença centrada, ao invés de reatividade ansiosa, isso afeta a qualidade de todas as suas interações. Pessoas podem comentar que você parece mais calmo ou mais confiante. Situações que costumavam ser problemáticas podem se resolver com mais facilidade. Estas mudanças externas são reflexos naturais das transformações internas que estão ocorrendo. Elas não devem se tornar o foco principal da prática. Isso seria uma forma sutil de manter o paradigma antigo, onde seu valor está condicionado a resultados externos. Em vez disso, elas são reconhecidas como confirmações naturais de que você está se alinhando com princípios mais profundos que governam a experiência humana. Após os primeiros 7 dias, o trabalho real começa. As práticas introdutórias criaram uma fundação de awareness expandida e questionamento consciente, mas a transformação profunda requer aplicação consistente ao longo de meses e anos. O condicionamento que mantém a consciência aprisionada em limitações foi construído ao longo de décadas. Sua dissolução é um processo gradual que requer paciência e dedicação. No entanto, mesmo nos primeiros 7 dias, você pode experimentar vislumbres da liberdade que os gnósticos conheciam como sua herança natural. Momentos onde as limitações habituais parecem transparentes, onde você reconhece sua verdadeira natureza como consciência infinita temporariamente focada em uma experiência particular. Estes vislumbres não são ilusões ou fantasias. São revelações de uma realidade que está sempre presente, mas geralmente obscurecida por identificações limitadas. O ensinamento banido que desbloqueia a realidade não é, em última análise, uma técnica ou método específico, mas o reconhecimento de que você nunca foi realmente limitado pelas circunstâncias que parecem constrangir sua experiência. As limitações foram aceitas como reais através de condicionamento social e identificação inconsciente, mas não possuem existência independente fora da crença nelas. Esta compreensão não leva à irresponsabilidade ou negação das realidades práticas da vida humana. Em vez disso, liberta você para engajar com estas realidades a partir de um lugar de poder criativo, ao invés de vitimização reativa. Quando você reconhece que é o campo de consciência dentro do qual toda experiência aparece, você naturalmente se torna mais hábil em navegar e transformar as condições de sua vida. Os gnósticos preservaram este conhecimento através de símbolos, parábolas e práticas iniciáticas, porque compreenderam que não podia ser transmitido através de mero intercâmbio intelectual. A verdade da liberdade inerente da consciência deve ser descoberta através de experiência direta, não aceita como crença. Os métodos que desenvolveram eram catalisadores para esta descoberta, ferramentas para remover os obstáculos perceptuais que obscurecem o que já está presente. Este é o trabalho mais importante que qualquer pessoa pode empreender: a recuperação de sua herança como consciência livre e criativa. Não porque leva a circunstâncias de vida mais confortáveis, embora isso possa ocorrer naturalmente, mas porque restaura a integridade fundamental de sua experiência como ser consciente.
Quando você reconhece quem realmente é, todas as buscas menores encontram seu lugar apropriado e a vida torna-se uma expressão espontânea de inteligência criativa, ao invés de uma luta desesperada por segurança em um universo hostil. O conhecimento banido dos gnósticos permanece disponível para qualquer pessoa disposta a empreender a jornada interior necessária para sua descoberta. Não requer filiação a qualquer organização ou aceitação de sistemas de crença específicos. Requer apenas a coragem de questionar as limitações que você tem aceito como absolutas e a disciplina de investigar sistematicamente a natureza de sua própria consciência. Nos próximos 7 dias, você tem a oportunidade de começar esta investigação através das práticas que foram delineadas. Estas práticas não são dogma, mas experimentos na laboratório de sua própria experiência. Aproxime-se delas com a atitude de um cientista curioso, disposto a descobrir o que é realmente verdadeiro sobre a natureza da realidade e sua própria identidade dentro dela. O que você descobrir pode transformar não apenas sua experiência individual, mas sua contribuição para a evolução coletiva da consciência humana. Quando uma pessoa desperta para sua verdadeira natureza, isso cria ondas de possibilidade que se estendem muito além de sua esfera pessoal de influência. Você se torna um catalisador para o despertar de outros, não através de proselitismo, mas através da qualidade de presença que você incorpora. Esta é a grande obra a qual os gnósticos dedicaram suas vidas: a liberação da consciência humana das limitações autoimpostas que impedem a expressão plena de seu potencial divino. É um trabalho que permanece tão relevante hoje quanto era há 2000 anos, porque as estruturas fundamentais que mantêm a consciência aprisionada permanecem essencialmente inalteradas, mesmo que suas manifestações superficiais tenham evoluído. O ensinamento banido aguarda sua descoberta não em textos antigos ou tradições secretas, mas nas profundezas de sua própria experiência consciente. Ele foi banido não por autoridades externas, mas por sua própria relutância em questionar os pressupostos que limitam sua experiência de vida. Quando essa relutância é superada através da investigação sincera, o conhecimento, que foi aparentemente perdido, revela-se como tendo estado presente o tempo todo, aguardando pacientemente sua redescoberta.